Boa noite. Tem alguém aí? Já tem alguns alunos? Esperando os alunos. Por favor, quando chegando, vão se apresentando, por favor. Não vai ter muita gente, não. Conferindo aqui quantos inscritos nós temos aqui no momento, para eu começar a apresentação. Ô, Marcelo, tudo bom? Boa noite, Marcelo. Né? Que bom que você escolheu, né? Você que gosta de cavalo vai falar sobre navio, vai entender sobre navio. O interessante da matéria é que a gente vai falar sobre acidentes marítimos também, aí vai ser interessante pra caramba. Vou ver se eu coloco algumas coisas aqui. Ok, 27 inscritos. Ah, tá. Vou falar aqui com. Mas assim, Marcelo, eu vou falar sobre uma introdução bem breve mesmo do que é o direito marítimo. Ô, Anderson, tudo bom? Eu vou falar uma introdução bem breve do que é o direito marítimo. A gente vai falar hoje do direito marítimo e vou dar os exemplos dos acidentes. Né? Porque os acidentes, eu até vou mostrar fotos, se der para passar vídeo, passo vídeo, vai ser até legal, sabe? Mas eu tenho alguns aqui bem interessantes, né? Não é um pouco diferente da aula que eu dei para vocês, porque você só tem até agora aqui, não sei quantas pessoas estão aqui, não consigo ver quantas pessoas. Deixa eu ver onde. Então, aí eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona. É um ramo do direito diferente, tá? Vai ser um pouco. Eu vou falar o que é, como é que funciona, vou botar as legislações no caso de acidentes, porque eu vou falar também de acidente marítimo, não vou ficar abordando todas as legislações, que é um mundo inteiro, é um vídeo, um mundo de coisa. Só um minutinho que eu estou conversando com o técnico aqui, que ele está me explicando aqui como é que faz. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o link, vou copiar aí para vocês, vocês passam para o pessoal que conseguirem. Porque parece que está um problema no link. Só um minutinho. Eu vou colocar o link aqui. Ah, obrigado, Pedro. Pede pro pessoal que está querendo assistir ver quem acessar por esse link. Entendeu? Quem for assistir minha aula. Bom, mas eu vou começar aqui com. Só tem nós três aqui,
fica por enquanto só nós três aqui, então eu vou começar a aula, tá? Eu vou botar os slides e eu vou explicando. Aí o pessoal vai chegando aqui e tudo mais. Eu vou, qualquer coisa eu volto e tudo mais, explico. Se vocês quiserem falar pelo microfone também podem, eu não sei se tem jeito, né? Mas vamos mantendo aqui o contato aqui, que eu vou ver aqui como é que a gente faz aqui, tá ok? Eu vou botar já a janela do aplicativo. Aí, beleza. Bom, aqui a gente vai falar da introdução do direito marítimo e os acidentes marítimos, tá? Eu resolvi escolher alguns acidentes marítimos, escolhi um acidente em especial, porque ele é extremamente recente. Ele é recente aconteceu alguns meses atrás só, aconteceu em 2020, e ele virou reportagem, deu um problema ambiental pesado também, e mostrando a grandeza, o problema, da grandeza do problema, o problema que gera um acidente de tal proporção. Não é o das Ilhas Maurício, tá? Eu quis abordar dentro da nossa lei, porque fica mais fácil para nós abordar a lei, tá ok? Eu gostaria que você se manifestasse para ver se está dando para assistir a tela inteira do slide. Por favor, Marcelo e o Anderson, por favor, falar. Pode escrever aí no chat mesmo. Tá ok? Tá ouvindo direitinho? Qualquer coisa aí, para falar comigo aqui, eu não sei, né? Só escrever aí e tudo mais, tá ok? Então vamos começar aqui o nosso slide. Tá dando para ver aí, o Anderson e Marcelo? Ótimo. Então vamos começar aqui. Bom, para começar, vamos delimitar essa matéria aqui, porque é o seguinte: o direito marítimo absorve assuntos variados e tudo que é vasto, justificando a autonomia que reivindica. Ele é autônomo. Por que ele é autônomo? Porque ele tem regras próprias. Tão próprias que, às vezes, o próprio jurista, né, tem dificuldade. Por quê? O direito marítimo ele é uma mistura entre como é que fala? Uma visão de metodologia de direito a questões marítimas com direito. Então, muita coisa vem de marinhagem. O que é marinhagem? É questão do marinheiro. Então, por exemplo, a gente vai falar muito sobre proa, polpa, né, superestrutura. São termos técnicos que eu vou explicando durante a aula. Aqui, né? Só está aparecendo eu, né? Vamos ver. Ô, Grazi, tudo bom? Boa noite. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa aqui, rapidinho, gente. Então, o que que acontece? Só confirmar uma coisa aqui, rapidinho, perdão. Então, é o seguinte. Eu disponibilizei aí também o link, tá? Para vocês, do material. Então, o que que acontece? O direito marítimo ele é uma mistura de direito, tá? A gente vai trabalhar muito com direito civil, processual civil, o direito marítimo puro e simples, com normas marítimas, decretos, né, federais e tudo mais. E vamos trabalhar também com alguns pontos que chamam termos de marinhagem, que depois são coisas de marinheiro. Sabe? Que tá com delay. Tá ok. Então, o que acontece? A gente trabalha com esse material que é um pouco bem amplo. Tanto que a gente vai utilizar, por exemplo, no direito civil, a gente usa muito o Código Civil, principalmente nas questões comerciais. Por exemplo, no Código Civil, Código Comercial e no Código Civil, tem algumas questões de comércio exterior.
e principalmente por questões de embarcação, né? No direito, a parte marítima, a gente vai utilizar as normas da autoridade marítima, né, do DPC, que é o Departamento de Portos e Costas, que é da Marinha. Então eu coloquei, até vou passar na bibliografia e também durante nos slides do seminário que fala dos acidentes, que eu vou abordar né, boa noite, Sabrina. Que eu vou abordar o material, tá? Então, olha só, pessoal, o seguinte, o interessante da matéria é que ele é um ramo, não é novo, tá? Mas ele é exótico. É exótico. Por que ele é exótico? Porque você vai trabalhar com direito internacional privado, internacional público, direito civil, processo civil, né, direito administrativo. Vocês vão trabalhar com tudo isso, tá? Então, a elaboração de um corpo de texto sobre o assunto não é fácil. Para começar, não é fácil. Matéria complexa, tá? Porque a gente vai tratar vai falar sobre vários tratados internacionais. Eu não vou falar nenhum aqui com vocês, porque é a introdução. Tratados internacionais, os tratados internacionais são antigos, são do século XIX, início do século XX, e alguns da metade do século XX para cá, pra você ter uma ideia. Os mais novos são sobre questões novas que apareceram, tá? Então, o que acontece? Olha só, temos uma definição do que é a introdução do direito marítimo. Século XIX, direito marítimo e direito do mar são coisas distintas. Marítimo, atividade empresarial de navegação. No século XIX, era exatamente a questão do transporte marítimo. Muito comum durante o século XIX, afinal era o principal transporte internacional, porque não tinha avião, né? E questões de marítimo, o mundo todo dependia não só do transporte marítimo, mas também de coisas oriundas do mar, como, por exemplo, o óleo de baleia, para para a iluminação pública, até que apareceu a iluminação elétrica, né? No direito marítimo empresarial do mar, regulamentação do regime jurídico do mar. O que é direito do mar? Por exemplo, as fronteiras do mar. Então, por exemplo, o que é mar territorial? O que é zona exclusiva? São esses pontos. Na primeira metade do século XX, o direito marítimo com o direito da navegação marítima e aérea. Tanto que hoje a gente fala que o direito marítimo, direito do mar, ele se esbarra com o direito aeronáutico, porque o transporte aeronáutico é tratado também como uma questão marítima, não porque você está navegando no mar, mas é porque alguns trâmites são similares, como o transporte de matérias, de materiais, são tratados da mesma forma em contratos. Então, tem esse ponto. Segunda metade do século XX, direito marítimo é o sistema normativo que abrange o estatuto jurídico do tráfico e de tráfego e de tráfico marítimo, que são coisas diferentes. Tráfego é o ir e vir, o tráfico é o transporte. Tá? Não é traficante, não, é transporte marítimo. É o que carrega dentro da carga e tudo mais, tá? Então, lá, definição do direito marítimo. Direito marítimo, segundo o Dicionário da Tecnologia Jurídica de Pedro Nunes, é o conjunto de normas que regem a relação jurídica relativa à navegação do comércio marítimo, fluvial ou lacustre. O que quer dizer? Então, vamos lá. O direito marítimo não entra só no direito marítimo, do mar. Entra na parte de navegação de rio. No Brasil existem rios navegáveis e não navegáveis. Os rios navegáveis são zonas portuárias, fluviais, tá? Para vocês terem uma ideia. E um ponto interessante, tá? Um ponto interessante dessa situação do rio fluvial, dos rios, é que navegar em rio é mais perigoso que navegar no mar, porque o rio muda. O rio muda o seu leito. Então é mais tranquilo. Os acidentes marítimos acontecem muito mais em áreas que tem o rio. Então, vou dar um exemplo para vocês. Os maiores naufrágios brasileiros com mortes acontecem em rios Paraná, chamada hidrovia
Paraguai, Paraná, tá? E Rio Amazonas, principalmente no Rio Amazonas. No Rio Amazonas, geralmente, aquelas chamadas, a gente chama de gaiola, elas voltam e meias encalham, porque sai, por exemplo, de Santarém, no Pará, e vai até Manaus ou até o Maitá, no Amazonas, e navega o rio todo. O Rio Amazonas é um rio que entra até, para você ter uma ideia do tamanho do rio, da quantidade de água, é um rio que navega petroleiro, navios de grande porte, os chamados navios considerados na Organização Mundial Marítima, conhecido como navios solas, né? Porque são navios de grande porte, então eles têm essa organização, os solas, exatamente para controle naval de certas situações. Por exemplo, eles têm uma série de procedimentos de segurança, entendeu? Então, por exemplo, nesse tipo de navio, nessa região lacustre ou fluvial, é bem comum os acidentes navais, tá? Então, olha só, como navios ou serviço, direito e obrigação de pessoas que por ofício dedicam a espécie de atividade. Então, por exemplo, no direito marítimo, vamos pegar desde embarcações pequenas, como a lanchinha de bote que a Marinha usa, né, ou até mesmo, porque tem que ter matrícula, ou até mesmo navios de pesca, ou grandes navios, como Knock Nevis, que é o maior cargueiro do mundo, que só tem 450 metros de uma ponta da proa à polpa, né, uma proa é a parte da frente do navio, polpa é a parte de trás do navio. Então, é motor de polpa, já viram esse termo, né? Mas motor de polpa, né? Parte de trás. Do ponto da ponta do nariz do navio até a parte traseira do navio, né? O knock-neff tem 450 metros. O calado, o que é o calado? É a capacidade de navio afundar. Então, por exemplo, o navio ele fica parcialmente, como é que fala? Afundado, né? Para navegar. Vocês já viram, né? Um barco ele tem uma parte que fica debaixo d'água. Essa parte é conhecida como calado. Então, o calado deles, a parte que fica submersa do navio, chega a ter, às vezes, 10 metros a 12 metros de profundidade. Eu mesmo já fiz alguns. Então, pessoal, é assim, vamos continuando aqui, ó, nos slides, que eu vou mostrando para vocês que o meu objetivo é mostrar. Então, tem um alcance. Qual que é o alcance do direito marítimo? Não se resume ao estado jurídico das operações de transporte, uma vez que cogita também pessoas e dos bens que delas participam. Por outro lado, o caráter internacional dos transportes marítimos, a par da capacidade que têm os Estados soberanamente legislar sobre questões de seu interesse, dá lugar a frequentes conflitos de lei. Não, pois não é raro a lei do pavilhão e a lei do lugar que disciplinam a maneira diversa do problema. Estudos do direito marítimo encerra como visto instituições de direito público, privado, nacional e internacional. Então, olha só, vocês podem postar aí ou até mesmo perguntar, se quiser, para tirar dúvida. Existe uma situação no direito marítimo, chama-se estado da bandeira. Como é que é estado da bandeira? O navio, ele está com a bandeira que pertence ao país. Por exemplo, o navio tem uma matrícula. O navio foi construído na Grécia, com a matrícula espanhola, mas está sob serviço da Petrobras. A bandeira, então, é Petrobras. É de quem está ao serviço, para quem que ela está trabalhando, o navio, ok? Então, o que acontece? Na nossa legislação, não se trata só do transporte, mas esse conflito entre a legislação interna e a legislação internacional, ela é bem comum. Por quê? Um país que não é signatário, ele não é obrigado a cumprir certas regras de um tratado internacional. Mas no momento, boa noite, Laís. Bom que você que gosta de inglês, você vai gostar da matéria. Como a Tatiana, boa noite, Tati. Como a questão aqui ela é meramente de disciplinar entre os conflitos, vale sempre, no nosso caso, no Brasil, o estado da bandeira. Então, a legislação brasileira é a que vale. Então, aplica a legislação brasileira e não a internacional.
Outro ponto interessante: se um país não cumprir a nossa legislação, que está baseada em tratados internacionais, toda a nossa legislação, toda a nossa legislação marítima, ela é baseada em tratados internacionais. O Brasil é signatário. Então, no momento que o Brasil, esse tratado está valendo internacionalmente, todos os países, mesmo aqueles não signatários, são obrigados a cumprir na nossa costa. Então, essa é uma regra básica. Eu estava discutindo outro dia, né, com uma desembargadora de São Paulo, que foi até minha orientadora, sobre um negócio de água de lastro, de navio, que não é signatário, que atracou no Porto de Santos e que despejou esse agente poluidor, né? Que a gente vai falar disso, essa situação, ela foi autuada por alijamento, a gente vai mostrar aí o que é alijamento, é jogar algo ao mar sem autorização. Ele jogou algo ao mar, foi multado pela legislação brasileira. Enquanto eles não pagaram a multa, o navio não pôde zarpar, ficou atracado no Porto dos Santos até que pagasse a multa. Então, para vocês terem uma ideia. Então, isso é como é que funciona a legislação brasileira nessa situação, tá? Também, ó, a decorrer da extensão do particularismo do direito marítimo. Muitos são institutos que orbitam e peculiam um ramo do direito, podendo citar, dentre outros, o crédito marítimo, que é, por exemplo, para fazer um transporte, né, ou para conseguir navio, você tem que ter crédito, que é uma forma de conseguir agregar dinheiro, até mesmo para fazer o transporte, ou até comprar embarcação. A armação, o que quer dizer? A armação da embarcação é montar a embarcação. Montar a embarcação, por exemplo, colocar os containers, colocar o grão no porão e tudo mais. O fretamento, que aí vai dos tipos de frete, que não são poucos. Tem frete a casco nu, tem frete de todo tipo. Aí, por exemplo, a gente não vai abordar esse tipo, mas tem os tipos, você pode fazer um frete total da embarcação, um frete somente de um metro quadrado ali da área, de um container, ou você pode fazer um frete de dividir o frete com uma empresa, tudo mais, isso é tudo possível, né? A boroação, que a gente vai mostrar, que é o choque de navio de passagem inocente, que, por exemplo, uma embarcação ela pode adentrar na nossa água, mas por uma questão de segurança, ou, por exemplo, só porque saiu um pouco da rota para adequar, a Marinha entra em contato e eles respondem: a passagem é inocente, não tem problema nenhum. A Marinha, se você adentrar em águas brasileiras, você tem que ser, você é notificado. Nós temos vários satélites vasculhando os navios são acompanhados em tempo real, igual no avião, sabe? Então é acompanhado em tempo real, por foto, eles têm um negócio chama eles estão acompanhados por um satélite, o SAT, que é o nome, né, satélites que fazem até para questões de segurança, caso haja um naufrágio, a gente sabe exatamente onde o navio afundou, para não ter, para ter o salvamento. Então, sabe? Então, hoje não é uma coisa que você, como antigamente, você perdia você não se perde no mar. Hoje não é difícil se perder no mar, sabe? Se você tem todo o equipamento certo, então, né? O EPIRB, por exemplo, é um equipamento que entrou em contato com a água, ele manda um sinal para o satélite. Aí vai ter um avião que vai fazer a localização de você. O EPIRB funciona e consegue localizar uma pessoa no mar. Uma pessoa, tá? Então, para vocês terem uma ideia, fortuna do mar é achar os tesouros. Tem uma discussão muito interessante desse negócio de tesouro no mar. Uma empresa americana descobriu um tesouro de um galeão espanhol no fundo do mar, lá da Colômbia, no Caribe colombiano. E eles, claro, não vão falar onde está o navio, porque só eles localizaram. Então, eles têm direito a uma porcentagem do tesouro. Pra vocês terem uma ideia, são dobrões espanhóis. O que é dobrões espanhóis? São aquelas moedas de ouro, ou toneladas de ouro espanhol
sete, né, que valem uma fortuna. Aí, por exemplo, entrou agora a Espanha alegando que esse dinheiro é dela, pois a carga pertencia ao navio espanhol. A Colômbia fala que é dela porque está dentro da área dentro da costa, na costa colombiana. Ambos os países não são signatários do Tratado Internacional de Fortuna do Mar, então eles alegam que a fortuna é toda deles. E claro, né, o navio americano que achou, que gastou dinheiro, ele tem um direito à parte, em torno de 50%, né? Mas os países não aceitam. Então está tendo uma discussão na Organização Internacional Marítima para ver quem é realmente o dono. E ele, claro, não vai falar que onde opa, tá aqui, vocês podem ir lá buscar, não. Não vai, porque até para fazer o resgate disso aí também vai custar mais uma outra pequena fortuna, porque está em águas muito fundas, tá? As águas internacionais, hipoteca naval, registro de propriedade marítima, seguro marítimo, tem uma série de coisas que hoje o direito marítimo se orbita em cima disso, tá? Então vamos falar de acidentes. Acidentes marítimos é bom a gente falar. Eu estou citando aqui, eu trouxe para vocês aqui as legislações, tá? Essas legislações são o básico. O básico, tá? Primeiro é o decreto 2596 de 98, que é o conhecido como LESTA, R-LESTA, que é a regulamentação da Lei 9537/97. Essa lei é a lei de segurança é a lei que estatua a segurança do tráfego aquaviário. O Estatuto de Segurança do Tráfego Aquaviário. É tipo o CN, é o tipo nosso Código de Trânsito Nacional, o CTN brasileiro, sabe? Código de Trânsito Nacional. O interessante desse material é que, por exemplo, quem vai tirar... eu quero pilotar jet ski, eu quero pilotar uma lancha, tem que estudar essa matéria, sabe? Porque é o mínimo. Então tem a questão de boia, do tipo de sino, tem umas coisas muito malucas lá que é bem de marinhagem. Por exemplo, um navio, quando ele chega ao porto, ele tem que dar 5 apitadas. Na prática não é assim, não. Na prática é só é um só. Todo mundo só aplica um apito, não tem nada de... Mas está na lei lá. Né? A questão de, por exemplo, de áreas que podem navios adentrarem, navios que não podem adentrar, lancha, jet ski, né, que é conhecido como motoviário. Então, nesse tipo de legislação é que está aí o tráfego. Então, por exemplo, navio que está entre... Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou ver se eu consigo colocar. Só um minuto, tá? Você consegue ver. Essa aqui é a RIPIAN, que é outra norma internacional, que a nossa LESTA e a R-LESTA, ela se baseia, a RIPIAN é internacional. Então, por exemplo, separação de tráfego, a regra, não sei se está dando para ver, depois qualquer coisa vocês põem aí, não tem problema nenhum. Vamos ver se está dando para ver aqui. Está dando delay. Vai estar passado daqui a pouquinho. Não tem problema não. Na hora que aparecer a gente... Tem assim, também a Norman 09, do Departamento de Portos e Costas, que é o inquérito administrativo de acidentes e fatos de navegação, que hoje, por exemplo, todo acidente navegar é encaminhado para a chamada a zona portuária. No Brasil existe algumas, são... Boa noite, tudo bom, Danilo? Graziane do quarto período, beleza, Grazi, tudo bom? Acontece um acidente marítimo, é encaminhado para a zona portuária, que é, por exemplo, né, zona portuária número 15, zona portuária número 2, zona portuária número 10, então varia de acordo com cada região. No Rio de Janeiro, nós aqui, Santos Dumont, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, é a zona portuária 1. Vocês, professor, mas aqui não tem mar. Mas o pessoal anda de lancha lá na represa, né? Então, acontece acidente marítimo lá, acontece acidente de embarcação, é
encaminhado para a zona portuária. Vai vir um cara lá da Capitania dos Portos para averiguar o que aconteceu. E dali pode encaminhar para o Tribunal Marítimo, que é só no Rio de Janeiro. Então, todos os acidentes marítimos, todos eles vão ser julgados no Rio de Janeiro, onde está o Tribunal Marítimo. Tá? Então, por exemplo, temos o decreto a lei 9.537 de 97, a lei 2596 de 98, que trata de como se deve navegar no Brasil, a norma número 9 do Departamento de Portos e Costas da Marinha, né, Capitania dos Portos, inquérito administrativo, e a norma 2, que é as embarcações empregadas na navegação interior, que quer dizer, a chamada navegação de cabotagem, ou navegações na costa brasileira, tá? Porque quando a gente navega na nossa costa, é conhecido como cabotagem. Tem uma regra no capítulo 11 dessa norma, número 2, que trata de questão de choque de navios. Então, até para a gente ficar falando, Danilo, teve uma pergunta, porque quando lá no sul de Minas, quando acontece em Furnas, tem todo lá, se não é ZP1, lá é ZP15, eu estou tentando lembrar, depois eu verifico, mas a Capitania dos Portos lá, não sei se a minha é ZP1, não lembro, a Capitania dos Portos encaminha para o Rio de Janeiro para fazer o julgamento. Então, todos os acidentes são analisados, eles fazem como se fosse a polícia fazendo um BO, um REDS, encaminha para a capitania, para o Tribunal Marítimo para fazer o julgamento. Sabe? Então, é até interessante que eu tenho muito ido lá ao Rio para esse tipo de julgamento, de defesa. Eu faço algum tipo de defesa. Então, às vezes eu utilizo muito essa questão da norma número 9. Tá? Uma curiosidade, que até para quem não sabe, é uma coisa curiosa do direito marítimo. Eu não sei se é pela súmula 22 do STF, que eles não cumprem, mas virou uma questão de praxe de alguns tipos de infração. Quando você vai ter uma multa, você tem que pagar a multa antecipadamente e para ser julgada. Caso você seja inocentado, você tem que receber esse valor. Mas isso entra em conflito com uma norma do STF que até o julgamento você tem a presunção de inocência, então não há necessidade de pagar. Só que tem um entendimento do próprio tribunal que em certas situações, quando os valores são muito altos, aí sim podem ocorrer muito altos, tem que pagar pelo menos pelo menos o valor total, tá? Daniel, eu sei que infelizmente no tempo que você morou lá, aconteceram muitos acidentes, atropelamento com jet ski, não só com jet ski, com o navio. Aquele, como é que fala? Aquele velejador, tá? Ele fazia velejar, ele era campeão olímpico da classe laser, Torben Grael, não sei se é o Torben ou Lars Grael, que sofreu um acidente, a lancha passou na perna dele, teve que amputar a perna dele. Próximas a banhistas, existe uma norma muito severa. Então há uma necessidade hoje, uma capitania dos portos, porque entra não só na parte administrativa, a capitania perde a coisa, apreende a embarcação, tem uma série de coisas assim, mas também entra com a responsabilidade civil, né, dano moral, aquela coisa toda. Então não é uma coisa bem simples. A última Action International Regulations of Prevent Collision at Sea, que é a RIPIAN, de 1972. Ela é a nossa base para a LESTA e a RLESTA, as primeiras legislações que eu estou citando aí em cima. Por quê? Nessas duas legislações, elas são baseadas nessa norma nacional. Então, como essa norma internacional ela
É balsa. Nossa, balsa eu nem te comento. Balsa eu já vi. Depois eu te conto que teve um amigo meu perdeu a mão com a balsa. Eu fazendo uma faina, que é um mergulho profissional, a balsa bateu na mão dele e esmagou a mão dele, na minha frente. Depois eu conto essa história aí, que ela é meio filme de terror. E tem um filme, né? Ter filmado essa porcaria. Desculpe o termo, mas é que dá até medo quando eu falo de então a gente tem que amarrar. Mas voltando aqui, o IMO. Essa norma é a norma que vale no mundo. Em águas internacionais, vale a RIPIAN. Entendeu? E geralmente em todos os países do mundo, as normas são baseadas na RIPIAN. Então não há muitos segredos. Existem umas questões peculiares que são basicamente na parte geográfica de cada país. Por exemplo, você vai entrar num país como a Noruega, tem os fiordes, então tem que saber navegar na parte dos fiordes. Você entra na Amazônia, você tem que saber navegar na Amazônia. A Amazônia é um perigo para navegação. É um rio grande, mas é um perigo. Sabe? Então vamos continuar aqui, ó. Desculpe, adiantou a bibliografia. Beleza. Acidente de navegação, tá? Eu vou ficar falando aqui de alguns. Acidente de navegação. Tem o naufrágio, o encalhe, que é o comum, o intencional, que é chamada varação. Depois eu vou te explicar até por quê. O encalhe comum é o navio que encalhou de forma natural, encalhou, ficou encalhado. E a varação, o cara encalha de propósito, até mesmo para salvar a tripulação ou até mesmo a carga. É importante isso. A arribada, justificada e injustificada, né? Vou mostrar, até mostrar foto que é mais fácil. A recalhada e a colisão, tá? A recalhada é o navio que quando encalha ele fica preso e não sai mais, tá? E tem o abauroamento fortuito, né, culposo e concorrente. Quer dizer, o fortuito, o navio, por exemplo, ele estava ancorado, vamos falar a verdade, com faina, quer dizer, preso no porto. Chegou um furacão, abriu ele, soltou, arrebentou a corrente lá e ele perdeu o controle, foi tão fortuito. Culposo, o cara com um erro do capitão, né? E concorrente quando tem o erro das duas partes, né? Tem um alijamento, que é jogar no mar, aligeramento, incêndio, água aberta, que água aberta é navio que está fazendo água, sabe? Está dando água no navio e está afundando aos poucos. O incêndio pegou fogo, e tem até num termo técnico, a gente usa, é legal pra caramba, esqueci o termo, tem na linguagem de sinal, como é que fala? Delta, eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, a gente fala direto isso. Quando há acidente de fogo, o cara fala chinês, ele não sabe falar português, não sabe falar inglês, ele fala uma linguagem internacional de sinal, o navio tá pegando fogo, tem que vir uma capitania dos portos com o navio de bombeiros para apagar fogo e tudo mais. E borrasca, né? Borrasca, eu vou explicar também, tá ok? Qualquer dúvida, o pessoal pode perguntar aí, por favor, porque os termos são termos técnicos marítimos, então é só coisa de. Às vezes a pessoa tem dificuldade de entender, olha, o que é isso, o que é aquilo, aí e tem assistência e salvamento, tá ok? Vamos lá, vamos falar do naufrágio. O naufrágio é comum. Etimologia, navis fracta, quebra do navio, ou em inglês, shipwreck. Navio quebrou o navio ficou, tá afundando, tá naufrágio. Isso, o navio quebrou é naufrágio. Tá? Quebra do navio shipwreck, o navio pode, por exemplo, em situações extremas, tá? O navio pode partir ao meio com a força do mar. Tempestade, o navio fica, as ondas conseguem rachar o navio ao meio, ele rompe, né? Submersão do navio sem possibilidade de reimensão pelos meios próprios. Vou botar um exemplo aqui. Não tem como você reerguer o navio? Sim, tem como, criando balsas de ar, o navio é levantado. Você coloca, tipo, balões de ar dentro do casco do navio
e de repente o navio levanta, né? Navio afundado, né? O navio está afundando, sink ship, navio desaparecido, missing ship, navio desaparece, tá? Some no mapa. Navio avariado, abandonado em porto em face da impossibilidade de conserto, né, e remoção do outro. Existem algumas curiosidades. Existe um navio fantasma no Atlântico. Navio fantasma não é o termo. É que o navio ele está abandonado, avariado e está à mercê da maré. Então, volta e meia, aconteceu esse navio, ele é um cargueiro, ele foi abandonado nas Bahamas e a última vez que ele apareceu foi na costa da Inglaterra. Olha só como é que o navio está navegando sozinho. Quer dizer, o navio está inteiro, só que está com problema e não consegue. Então é só a maré que leva. E não tem tripulação. Entendeu? Como é que você imagina? Aí fica aquele termo navio fantasma. Eu coloquei aqui um exemplo de um naufrágio. Esse naufrágio aconteceu dia 12/6/2020, foi agora. Tá? O nome dele, Stellar Banner. Carga 300 toneladas de minério. Né? A foto é do Capitania dos Portos. O Stellar Banner. Vou botar aqui os dados, né? Vou botar aqui para vocês verem. Ele afundou. Ele foi carregado 300 toneladas de minério de ferro, 3.000 toneladas de óleo foi vazados da embarcação. Tá? Ele saiu do terminal portuário da Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão, com destino ao comprador em Quincadão, na China. Né? Acho que é isso mesmo, não sei falar. Quingadão, China. Né? Tem um nome engraçado. Durante a navegação na costa brasileira, o navio foi encalhado em um banco de areia, aí que é o perigo do rio, porque como a costa do Maranhão, ela é foz do rio Amazonas, então toda a areia do rio Amazonas, que é carreada, que o rio traz, monta bancos de areia ali naquele próximo ao porto, então é difícil. Ele encalhou. Para tentar evitar o naufrágio, segundo o comandante, algumas fissuras no casco foram identificadas logo após a saída da embarcação no terminal de cargas, prevendo que o navio iria afundar e disse parcel, quer dizer, um novo banco de areia, para encalhar e tentar salvar o navio. Porque o navio custa muito dinheiro e salvar o navio, você salva a carga e salva o navio. Durante os meses, rebocadores deram apoio. Rebocador, para quem não sabe, é um navio pequenininho que puxa o navio. O navio tem uma manobrabilidade incrível. Ele, pra você ter uma noção, ele gira em torno de 360 graus no próprio eixo, porque ele é necessário, porque ele que empurra consegue... você imagina tentar estacionar um navio. É difícil, cara. O navio é muito grande. Então, o que você faz? Você usa um rebocador, tá? Espero que vocês consigam ler aí, tá, galera? Que eu tô tentando aqui, tá? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Tentaram dar um apoio, ajudou no resgate, tirou os 20 tripulantes, permaneceram na área da segurança da navegação, andamento do resgate do navio. Mergulhadores foram convocados para analisar os 25 metros de casco do raso, tentar consertar. Geralmente é colocar massa, epóxi e depois ou fazer solda de emergência, tá? Só pode ser assim, só pode ser isso. É a minha experiência profissional da área, só posso falar desse tipo de situação. Né? 28 de 2 de 2020, o IBAMA publicou um comunicado confirmando vazamento de 330 litros de óleo no mar. Foi multado. O navio foi rebocado, onde ficou encalhado e passou a ficar em águas mais profundas, cerca de 111 quilômetros, onde causaria menos dano ao meio ambiente. A Marinha do Brasil informou para a empresa que o navio Stellar Banner será afundado a 150 quilômetros da costa após a decisão do comando do 4º Distrito Naval. No 4º Distrito Naval, quer dizer, no 4º Distrito Naval, né?
o comando do quarto distrito, lá onde fica a ZP4, confirmação do proprietário da embarcação, o armador, tá vendo? O dono do barco é o armador, após a análise do relatório de salvatagem. Quer dizer, o que é o relatório de salvatagem? O relatório de segurança do navio. O navio não tinha condição de navegar, então para a segurança de todos e do meio ambiente, eles resolveram afundar o navio. Realizado o afundamento, o Stella Albano com sucesso em águas maranhenses. Tá? Ele hoje está afundado lá. Deixa eu ver se tem foto aqui. Não tem foto mais não. Mas vocês procuram lá. Eles foram multados. Né? Vocês viram esse caso do minério. O minério de ferro dentro do mar pode causar poluição, sim. Só que o minério de ferro, em grandes quantidades, ele vai oxidar e vai se transformar, de repente, em coral. Tá? Essa área de navios, quando você afunda o navio, ele geralmente alimenta a área e transforma em recife natural. Então, onde esse navio vai repousar, vai virar um grande recife, vai povoar aquela região. Então, por exemplo, de uma certa forma, o navio, quando afunda, não é tanta poluição. Ele pode ser utilizado para repovoar uma certa área. Por exemplo, houve um naufrágio proposital na costa do Espírito Santo, conhecido como Victory. Esse navio ele foi afundado de propósito porque existe na região ali perto de Guarapari um deserto marítimo. O que é um deserto marítimo? Não existe vida. Não existe nada ali que gera vida. Então o que acontece? Afundaram um navio ali para fazer um recife de coral. Houve uma população, aumentou a população de peixes na região em torno de 300%, além de virar um ponto de mergulho comum, onde vários mergulhadores do Brasil vão para Guarapari para fazer esse mergulho do Victory, que é um grande cargueiro, tá ok? Bem legal até, eu sou doido para fazer esse mergulho e tudo mais, tá? Então vamos continuar aqui, ó, para a gente ver, né, alijamento, pessoal. O que é um alijamento? Alijamento é o lançamento consciente e voluntário de qualquer coisa a bordo. Tá aqui, ó. Então, vocês conseguem ver aqui? Tá mostrando aqui o lançamento de container no mar. O cara joga de propósito, tá? Certas situações é para salvar a embarcação. Por exemplo, um alijamento voluntário consciente, o navio ele tá para virar. Então, para no navio se estabilizar, ele solta a carga no mar. Então, essa carga, claro, vai ficar boiando e tudo mais, depois tem que ter um jeito de resgatá-lo, porque né, e causa danos. Por exemplo, como vocês podem olhar aqui, a praia está toda contaminada. Provavelmente um desses containers aqui se rompeu e poluiu tudo, sujou tudo. Tá? Encalhe. Comum e intencional. O comum. Encalhe aqui que você encalhou. Pronto, encalhei de propósito. O outro é a varação, é o encalhe proposital. Até o caso ali do naufrágio ali, que a gente estava falando, o naufrágio do Stella Banner, porque o Stella Banner ele afundou. Mas ele foi uma varação, um encalhe proposital para salvar a carga. Não foi muito feliz, mas teve a varação. Esse encargo aqui, né, por exemplo, foi no México. Vou até colocar aqui, ó, o APL Panamá. O navio encalhou dia 25 de dezembro de 2005, a cerca de 18 horas locais, quando preparava para entrar no porto de Enseada do México, após uma viagem regular pelo Pacífico. As autoridades mexicanas atribuem o acidente ao croata Zupan Branco, que o comandante do navio, que alegadamente quebrou as leis do porto ao guiar o navio para águas restritas sem aguardar pela ajuda do piloto, quer dizer, pelo prático do navio. Para quem não sabe o que é um prático, tá? Prático é aquele cara que pilota, ele entra no navio, ele é especialista no porto, ele que vai adentrar o navio ao porto, porque como ele conhece bem o porto, ele sabe onde tem os bancos de areia, ele é especialista nisso. O prático é que faz a guia do navio.
Ele entra na cabine de comando e faz a guia e vai auxiliando os rebocadores para o navio adentrar ao porto e ser para ficar para portar. O cara não entrou sozinho, meu filho, entrou. E é regra internacional. Todo navio tem que entrar com prático. A não ser que ele tenha algum tipo de experiência no porto, quer dizer, mediante autorização. Pelo menos na lei brasileira e internacional tem que ter isso. Tá? Só que, por exemplo, hoje, pelo que eu sei, nenhum seguro de navio na questão internacional, ela cobre se o capitão entrar para dentro do porto com o navio. Então, o que ele faz? Ele tem que ter o prático. Então, o seguro só cobre se o prático tomar o comando do navio. Como não há o controle... Boa tarde, Carla. Boa noite, Carla. Tem que ter o navio. Para você ter noção, esse navio aí, o seguro não vai cobrir. Então, o armador, que é o dono do navio, vai tomar um prejuízo. E provavelmente esse capitão aí, ó, o Zupan branco, vai ser demitido. Ele não vai ficar ele não vai ficar continuando lá. Então, assim, o navio encontra-se carregado com 1.800 containers, que todos foram feitos de forma carregada. Vou botar as fotos aqui de como é que eles fizeram. Eu vou mostrar a foto. Os custos inerentes ao acidente foram divididos pelo armador, né? E o dono e os diversos interessados da carga. Esses interessados podem entrar com ação de regresso contra o capitão, já que foi erro humano, sabe? Erro humano. Tá ok? Vou mostrar aqui as fotos que até são legais. Ó. Olha lá, o navio ficou preso na praia. E o que os caras fizeram? Ó, tá vendo? Eles tiveram que trazer para cá, tá vendo? Os caras tiveram que trazer para cá, criar uma estrada na areia para fazer para tirar aqui os tênis. Repara que ele tá a ração, né? Ele tá com a faina pronta, então quer dizer, ele tá preso para não adernar é virar o navio, ele tombar. O navio não pode tombar, então ele tá preso, tá? Que se qualquer coisa ele pode prender, né, e tudo mais. Aqui foi todo o esquema para tirar, ó, lá, tá vendo? Tiveram que construir uma estradinha aqui para retirar toda a carga. Olha que trabalho que deu por causa de um erro de um capitão teimoso. Vou dar outro exemplo para vocês desse tipo de naufrágio também, um tipo de naufrágio, foi aquele Costa Concórdia, que todo mundo ficou sabendo, lembra do transatlântico, né? Costa Concórdia foi uma coisa trágica, porque morreu gente, e porque o capitão foi preso, inclusive na Itália. O capitão chegou muito próximo da costa e para se mostrar para a namorada. Olha só como é que as coisas são, né? E o negócio nos navios, esses navios de grande porte, navios como esse aí, o APL e o Costa Concórdia, né, até o Stella lá, que a gente estava falando, todos esses navios, eles têm um radar no fundo do casco, um radar não, vamos falar assim um termo, chama sonar, que ele faz o escaneamento do fundo do mar. Então o cara, por exemplo, ele tem completa noção da profundidade que ele está. E para o navio hoje bater encalhar no fundo do mar, o cara tem que ser muito omisso, mas muito omisso mesmo. Porque esse tipo de sonar é conhecido como sonar Janus, ele consegue avaliar, ele consegue mapear uma noção da tecnologia. Se nenhum radar estiver funcionando, esse sonar serve como navegação. Você coloca ele lá junto com a carta náutica, o cara consegue navegar pelo solo oceânico, como se você estivesse
se você tivesse com um radar. Olha que coisa maluca. Aí o cara que faz me encalha um navio desse é um cara incompetente, é um incompetente. Aí realmente tem a empresa, ela tem que ação de regresso, sabe? Vem da responsabilidade do capitão. É uma coisa impressionante. Tudo que é um navio é de responsabilidade do capitão. Vocês têm uma noção? Se morrer gente, é o capitão que vai dar que vai vai fazer a papelada. Se quiser casar no alto mar, é o capitão que vai formalizar o casamento. O capitão é a é o como eu vou assim, é a autoridade máxima dentro do navio. Tão máxima que se o prático estiver fazendo algum tipo de besteira, o capitão tem a obrigação de destituir o comando do prático no porto para tomar as rédeas. Então, para vocês terem uma ideia, o capitão é o cara. O capitão é o poderoso, meu filho, dentro do. Ele é poderoso. Vamos terminando aqui. Colisão. Aí, a colisão é Costa Concórdia, um exemplo. O cara colide com um Recife, né? Choque de navio. Contra bem que não é navio, quer dizer, uma ilha, um outro contra um banco de areia. Bateu, rasgou, ficou preso a colisão. Vai ter, não, pode gerar naufrágio? Sim, pode gerar naufrágio. Aí, ó, colisão em ponte. Isso é a coisa mais estúpida que tem. Certos lugares não podem navegar. Lembra que eu estava falando da LESTA-IR, LESTA, que é a Lei de Segurança do Transporte Aquaviário? Então, em certos pontos, navios não podem navegar. Por quê? Devido a questões das estruturas. Então, por exemplo, na Ponte Rio-Niterói, você vai ver que tem uma parte que é mais alta, é onde os navios podem passar. E a parte mais baixa, eles não são proibidos, navios de grande porte. Porque olha o que pode acontecer, choque de navios. Se der tempo, eu até vou mostrar um vídeo de acidentes aqui, que vocês podem comentar. Vamos ver se eu consigo fazer isso, porque esse sistema aí, tá? Introdução, outro de choque, de naufrágio, é o caso mais famoso, tá? Considerado um dos maiores acidentes ambientais do mundo. Só perdeu para aquele lá do Deepwater Horizon, aquela plataforma de petróleo que explodiu lá no Golfo do México. O Exxon Valdez. O Exxon Valdez vazou no Golfo de Arden, no Alasca, uma área de grande riqueza ambiental, vazou litros e litros de 38 mil toneladas de crude. O que é? Óleo cru. Petróleo cru. Né? A 2.000 quilômetros da costa, com impacto e um impacto ecológico sem precedente. O erro foi meu de digitação, tá, gente? Com 5 anos seguintes, o óleo ter dissipado a taxa de 70% ao ano. As operações de limpeza foram terminadas em 92. Aconteceu em 89. Em 2000 e 2010, ainda se sente cheiro, ainda consegue localizar óleo nesse lugar. Tá? O livro do Calixto, que se chama Incidentes Marítimos, fala do processo. O processo já chegou à casa dos 5 bilhões de dólares. Só para você ter uma noção, os advogados que estão cuidando do caso se aposentaram, já de tão rico que ficaram. Porque só a empresa, a ExxonMobil, a Exxon, foi multada em 1 bilhão, tá? A empresa foi multada em 5 bilhões. A empresa que carregava o óleo, a dona do navio, foi 5 bilhões de dólares, e a empresa dona do óleo foi multada em 1 bilhão, tá? E até 30 ainda tem óleo na região. Tem 30 anos depois ainda tem óleo na região. Pra vocês terem uma ideia. É um acidente trágico. Eu tenho um vídeo aqui que eu não posso passar, porque não vai dar tempo. Mas matou lontra, matou foca, matou peixe, matou baleia. Tem uma foto aqui, ó, a foto aqui da baleia. Uma baleia cinzenta. Porque como o que o óleo faz? O óleo ele tira a impermeabilidade da pele do animal.
né, no caso das lontras, que as lontras têm uma pele muito grossa, um pelo muito grosso, tirou a impermeabilidade dela. Os pássaros não conseguem nadar ou voar, afundam no mar, e as baleias, por filtrarem a água, consomem esse coisa e morrem. Então aqui tem uma foto de uma baleia cinzenta, se vocês procurarem na internet fotos do Exxon Valdez, vocês vão ver fotos trágicas de lontras cheias de óleo, e até mesmo de animais. Muitos animais morreram. Muitos, não é poucos não. Foi uma tragédia ambiental absurda, sabe? Né? É muito triste da ignorância, porque depois foi alguns meses depois, o navio Ameco Cádiz também vazou óleo, tanto que mudou uma regra na internet, os cascos eram simples, quer dizer, só tinha uma camada de aço entre o óleo e o mar. Hoje os cascos são um casco duplo, tem entre o mar são duas folhas de aço, um espaço. Então hoje mudou a regra internacional. Hoje nenhum navio no mundo é de casco simples que carrega óleo, não é proibido, tá? Para vocês terem uma ideia. Aboroamento, termo náutico que seria choque entre embarcações em movimento. Aí, navio que se choca. Vamos ver, tem aqui, ó, mais foto. Né? Tem os dois próprios. Choque violento entre navio, ausência de vínculo físico contratual e resultado danoso. Geralmente, navios vão estando em choque, eles estão indo na mesma direção. Quando o navio vai de frente com o outro, eles chamam de efeito roda-roda. Um navio tem que ir para a direita, adernar para a direita, e o outro para a esquerda, para não se chocar. Só que volta e meia, o navio demora para acontecer isso, e o choque é inevitável. Então tem tipo de aboramento fortuito, decorrente de caso fortuito ou força maior, né? Caso fortuna do mar, um furacão quebrou o leme, situações particulares, tá? Até no artigo 750 do Código Civil, aí, para vocês terem uma noção, tá? O artigo 2º da Capitania dos Portos, inciso 5, o aboroamento culposo, que é causado por culpa de um dos vários navios, tem que reparar o dano, vou colocar aqui, e aboroamento concorrente, culpa comum, os dois navios têm erro, tá? Arribada, desvio de rota, o navio está, vamos supondo, o navio está indo para Salvador, ele tem que desviar a rota, parar aí no Rio de Janeiro, porque poderia, devido ao mar bravo, ou coisa de situação, então chama arribada, atrelada a uma conveniência, ou, por exemplo, alguém está pegando fogo no navio, tem alguma situação, ou que pode ser forçada, justificada, navio está pegando fogo, do tipo, ou recalada, né, entrada no porto previsto. Eu estou indo para Porto de Salvador, estou entrando no porto, tá? Então, por exemplo, quem é o que vai causar a despesa? Quem é responsável? De quem a causou? A empresa e o comandante, tá ok? Assistência e salvamento é o nosso SARS, Capitania dos Portos, tem o seu SARS, que é um sistema, e quando o navio afunda, manda um sinal para o satélite, e vai um navio, né, da Marinha, que vai localizar. Hoje temos alguns navios, o PT Orion 08, Orion, que faz a varredura do mar, e temos um Embraer, que também faz, que é tudo guerra eletrônica, né? O navio tem um radar gigantesco lá que verifica tudo. Aí, no momento que acontece, cai na água, afunda o navio. Geralmente, a pessoa não passa uma noite no mar. O navio é a assistência. O Brasil, ele pega do Rio Grande do Sul até ali o alto do Amazonas, até o meio do Oceano Atlântico, perto das nossas ilhas, São Martins e Vaz. Quer dizer, aquela área ali toda é patrulhada para a segurança das embarcações. Aí tem um navio da Marinha aqui, ó, com o seu barquinho aqui para um navio que está pegando fogo. O navio aqui está sendo rebocado, tá vendo? Com um rebocador, 2 rebocadores. Esses são rebocadores de mar externo, são rebocadores maiores. Estão rebocando, repara que estão cada um puxando para um lado para o navio voltar à posição. E aqui, agora eu vou passar um vídeo
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês tenham, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou procurar aqui o vídeo. Eu tenho uns vídeos aqui que são bem legais. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Vou botar aqui, vou comentando os vídeos, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu tenho que. Vamos ver esse aqui. Espero que dê certo, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Por favor. Tem alguma dúvida junto? Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa muito difícil falar em pouco tempo. Espero que. Vamos ver, agora vai passar o vídeo. Eu falei que eu ia separar um vídeo só com acidentes. Aí vocês podem perguntar, tá, gente? Sobre o tipo de acidente, comentar sobre o vídeo. Só um minutinho aqui que eu estou tentando carregar ele aqui. Na hora que ele carregar aqui, eu vou botar a gente. Se meu computador permitir, né? Parece que vai. Vamos começar com o navio com choque em ponte. Agora é pancada. Eu não estou conseguindo aqui colocar o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo um minutinho. Tá aqui, peraí. O vídeo tem 6 minutos, é coisa rápida, então só um minutinho. Aqui, perfeito. Vocês me. Obrigado, Tati. Vídeo aqui para vocês, ó. Esse é o primeiro navio aí, ó, batendo na ponte. Olha que coisa linda. Eu não sei que país que é esse, não. Mas lá vem outro. Olha o navio vai adentrar o porto. Esse é o famoso encalhe proposital, olha lá. Varação. Na Turquia, né? Eu já vi pela bandeira ali. Nossa senhora, que lindo. Coisa. E a outra aí, ó. Corre, gente, corre, gente. Vamos lá. Esse é o efeito roda-roda, choque de frente, ó.
É sem graça isso, né? Você mostra pra ver como é que o navio vai se enquadrar, ele vai pro. Ele vai encalhar de proposital lá, para manter a segurança. Esse navio no, esse navio no Japão pode não ter de um furacão. Olha lá. Bom, é isso, pessoal. Danilo, ele não tomba na areia quando ele. Então fica segurando. Um rebocador para segurar, entendeu? Aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei aqui uns acidentes, vocês viram. O primeiro lá é o mais impressionante, na minha opinião. O cara não passa. Não... Obrigado, Moara. Passar na ponte, né, pequena, né? Aí eu perder a chaminé e tudo mais. É pesado. Eu tenho outros vídeos aqui, não dá para passar, porque são maiores. E geralmente repetem. Mas esses acidentes são corriqueiros. Aí, por incrível que pareça, são corriqueiros. No Brasil, a gente tem que usar LESTA e RLESTA, que é a Lei de Segurança de Aquaviário, e a Lei de Recurso,
a Norman 09. Fora isso, os demais a gente entra na parte de responsabilidade civil. Que aí entra a questão mediante o contrato de frete, de onde dá a responsabilidade de quem é do capitão, da empresa e do comprador. Por isso que o comprador tem uma solidariedade na responsabilidade. E quando a gente fala do direito marítimo, a gente não fica preso só aos acidentes, às questões. Fica uma questão bem mais ampla. A gente está entrando com um contrato marítimo, a gente fala sobre contrato de praticagem, a gente fala sobre legislação de todo tipo, por exemplo, de poluição marinha, por exemplo, ela entra na legislação da marinha, por exemplo. Não é só a lei, que a gente está muito acostumado com a lei, mas é quem fiscaliza o meio ambiente e o mar é a marinha, só porque só ela tem capacidade material para isso. Por exemplo, navio, helicóptero, né, segurança do transporte, por exemplo, navegação, é também pela Marinha. A Marinha tem os seus navios e tem satélites que ficam ligados, ligados direto para fazer o controle disso. O que é interessante a gente estudar esse direito marítimo? É porque é um direito que ninguém mexe, tá? É muito difícil eu conhecer algum especialista. Eu conheço somente dois, assim, só conheço uma doutrina, que é da Eliane Martins, que é da editora Manoli, que fala sobre isso. O Calixto, ele não fala de direito marítimo, mas ele fala de situações marítimas ocorridas, até mesmo de conflitos de guerra, tá? Temos os casos famosos de pirataria, que a gente pode falar que no Brasil também tem pirataria, principalmente em portos da Amazônia, é comum a pirataria. Não é igual lá na Somália, não, mas é comum, sabe? Eles fazem pirataria. A capitania a polícia e a capitania dos portos trabalha para evitar isso. No Brasil não é tão corriqueiro, mas tem, tá? E eu agradeço a vocês pela coisa. Quem quiser material de livro, disso material, eu mando para vocês. Né? Quem gosta de, por exemplo, de náutica, por exemplo, eu tenho um livro simples para aprender o que é náutica, como é que funciona um navio, como é que funciona um barco, nesse ponto. E qualquer coisa, gente, assim, eu tenho uns vídeos interessantes, tem situações hilárias, uma situação hilária aqui de um navio, de uma presunção de um capitão da marinha americana carregando um porta-avião, né, destroyer, um monte de navio, e o cara falou para tirar uma embarcação número tal, por favor, sai do caminho, nós somos uma frota e tudo mais. O cara, poxa, o cara falou, não podemos sair, não podemos sair, não podemos sair. O cara insiste, até que uma hora ele diminui. Nós somos um porta-avião, não sei o quê, e de repente fala assim, e nós somos aqui, a tripulação, somos eu e mais uma pessoa e um papagaio, né? Ficamos no farol tal, na ilha tal do espanhol. Não sabemos um monte de coisa, e o cara, então vamos desviar, porque se assim, vai bater já na ilha. Acontece isso, tá? Naufrágio é comum. Vocês não têm noção, mas naufrágio é comum. Costa brasileira existe um site, chama Naufrágios do Brasil. Os caras mapearam todos os naufrágios na nossa costa, dos últimos anos, inclusive. Temos naufrágios famosos, né, em Ilhabela, que foi o nosso Titanic, que morreu gente. Temos uns 4 ou 5 naufrágios de submarino alemão da Segunda Guerra Mundial, que torpedearam nossos navios. Inclusive um famoso documentado que foi afundado na costa de Niterói, nunca foi achado, mas ele foi documentado. Um navio, um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial foi afundado na nossa costa, ali na Niterói, bastante ali em Natal. Eu espero que vocês gostem e tentem, às vezes, eu quero conhecer mais. Eu geralmente coloquei esse tema para vocês conhecerem mesmo. Precisando de qualquer coisa, eu estou às ordens, tá? Agradeço a todos, né? E vamos falar, espero que alguém faça
tenta fazer um curso sobre isso, vai ser extremamente divertido, entendeu? Porque é uma coisa nova do direito. Eu vou falar, eu estou achando ótimo para mim, porque eu estou estudando direito como se eu fosse um aluno como vocês. É novo, é tudo novo. Então não fico preso àquela o Código Civil, o Código de Processo, né? Eu estou vendo coisas novas aí cada vez mais. Eu mexo muito com a parte de mergulhador e parte de aduaneiro, de contratos marítimos em si. Aí é bem legal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E uma boa noite para vocês. Eu agradeço a Tati pelo convite e a gente fala mais para frente aí, tá? Vamos esperar aqui. Boa noite, Danilo. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Moara.